Boa noite! Esperar o Instagram ir mostrando pro pessoal a live. E quem já está assistindo essa aula gravada, só aguardar que nós vamos começar. E eu vou colocar aqui nos comentários o tema da nossa aula de hoje. Nós vamos fazer hoje uma bolsinha, uma peça aproveitando retalhos. Então a nossa aula de hoje é de aproveitamento de retalhos. Boa noite, pessoal! Vou colocar aqui o meu comentário e vou fixar ele. Aí. Então, gente, sejam muito bem-vindas. Muito bom ter vocês aqui. O Instagram vai entregando a live para mais pessoas, mas quem já chegou, comenta aqui pra mim se tá legal o áudio, se vocês estão escutando bem, se a imagem tá boa. E como sempre combinado com vocês, clica bastante no coraçãozinho que o Instagram vai mostrando a nossa aula para mais pessoas. Então, ó, a peça que eu vou ensinar vocês a fazer hoje é essa aqui. E realmente o intuito dela é fazer com que vocês aproveitem bem os materiais que vocês têm. Olha só, ela é toda forrada por dentro. E aqui, ó, eu peguei retalhos que eu tinha aqui, né? Eu tenho bastante retalhos e eu sei que vocês vão costurando e também vai sobrando sempre um pedacinho de um tecido. Esse plástico aqui eu comprei para fazer porta-máscaras e sobrou alguns retalhos de plástico. E aí eu pensei, sei que tem muita gente aí também fazendo porta-máscaras, fazendo outras peças. Então, vamos aproveitar. Aqui com essa técnica que é o terminal do zíper, que eu vou mostrar para vocês também, a gente consegue aproveitar bem pedacinhos de zíper. Uma outra coisa que eu sei que o pessoal tem muita dificuldade é viés. Então eu vou mostrar como eu fiz a aplicação de viés usando o próprio tricoline. Ou seja, você pode aproveitar o seu tricoline para fazer viés, ou você pode usar um viés que você tenha pronto. Além disso, né, eu vou dar uma dica para vocês de como embutir o plástico aqui dentro e costurar o plástico, né? Então, olha só, meu plástico ele não aparece aqui dentro, ele tá todo embutido. E de quebra, como muitas pessoas têm pedido durante a aula, né, Thaís, cadê as etiquetas? Aonde eu coloco a etiqueta? Que horas eu coloco a etiqueta? Eu peguei a etiqueta do meu antigo ateliê, né? Eu tenho um ateliê com essa logo antiga, então eu vou mostrar pra vocês o momento de aplicar, como eu apliquei, para que ela não fique aparecendo nessa parte aqui de dentro. Verônica, sim, eu dou cursos, tanto online quanto presencial. Se você for da minha cidade, Barbacena, eu dou cursos. E quem tá chegando aí, me conta quem é, de onde vocês estão falando também, né, pra gente ir se conhecendo. Então, ó, eu tô usando o tricoline, que é o tecido que eu mais utilizo, e plástico. Mas vocês podem usar outro material que não seja o tricoline, tá? Vocês podem usar aqui, ó, tecidos que vocês já têm aí, usem o que vocês têm. Então, se vocês já têm algum outro tecido, mas eu sempre gosto de reforçar que os melhores tecidos pra gente costurar, principalmente são os de composição de algodão, pode ser tecido sintético, tá bom? E o viés vou ensinar vocês aqui, tá bom? Aqui então, ó, eu peguei esse restinho desse tricoline maravilhoso, que eu já tenho ele há muito tempo, eu falei assim, vou aproveitar. Então eu consegui tirar aqui, ó, 2 faixas da parte externa, peguei vários pedacinhos e fiz um viés, tá vendo? Ó, eu fui emendando e eu mesma fiz o meu viés. Então eu consegui tirar o viés e tirei os terminais. Então eu vou passar pra vocês a medida da bolsa que eu vou fazer aqui, tá? Mas vocês podem adaptar do tamanho do retalho que vocês tiverem aí, que também fica bem legal. A ideia é essa mesmo, de aproveitar. Aqui, ó, a faixa da frente, ela tem 30 centímetros de largura por 14, deixa eu conferir, né? 14 não, é 11 por 11. Então 30 por 11, 2 vezes. E aí, pra não ficar muito grosso, eu estruturei num TNT, tá? TNT que eu tenho aqui é 120. Por quê? Se às vezes você estruturar na manta, pode ser que fique muito grosso.
Então você pode estruturar numa entretela também. Então você pode pegar aí, se você não tem um TNT, estrutura numa entretela. Por quê? É uma bolsinha mais compacta. Então se a gente colocar na manta, vai ficar muito grosso. Mas se você quiser estruturar na manta e fazer o teste, pode também. E aí aqui eu peguei 2 tecidos para ser o forro. Então, o forro, você pode até colocar outro material que não seja o tricoline. Por exemplo, pode colocar o bagum. Aqui eu coloquei tricoline também. E aí ele vai ter 30 centímetros de largura por 12. Então, o forro vai ser 1 centímetro maior na altura, tá bom? Então, ó, dessa parte superior, 2 faixas. E aí, eu vou pegar 2 quadradinhos, então pode ser retalhinho mesmo, tá vendo, gente? Sempre, às vezes uma caixinha de leite que você faz numa necessaire, sobra um quadradinho desse aqui. Então, eu tenho 2 quadradinhos, esse aqui tem, vou tirar a medida porque é retalhinho, tá? Ele é 4 por 5, então 4 por 5, ó o trem, gente, o trem passa aqui na rua de trás, barulhinho do trem. Então, é esse detalhe aqui, 4 por 5, pode ser 4 por 4, tá? Dá super certo. 2 vezes pro nosso terminal do zíper. E aí aqui, o plástico que eu vou usar é esse plástico aqui, cristal. Esse aqui é um plástico que ele é decorado, tá vendo? Tem o plástico liso, tem o plástico translúcido e o plástico ele tem gramaturas também. Esse aqui é uma gramatura mais fininha, esse aqui é uma gramatura mais grossa e olha que legal, esse aqui ele tem desenhos. Então, eu tirei 2 vezes 30 por 14. Então, o meu plástico eu tirei 30 por 14. Todas as medidas são sugestões. Por exemplo, essa aqui é menor. Eu fiz ela 25, tá? De largura. E aqui eu fiz menor. Aqui tinha 9, a parte externa. O plástico tinha 25 por 14. Então, ó, essa aqui ficou menor, tá bom? Então, eu fui aproveitando. Então, peguei um pedaço desse plástico, cortei o tecido nesse tamanho. E aí, 2 vezes. E vamos precisar também de zíper e cursor. São esses os materiais. Tranquilo? Todo mundo conseguiu pegar as medidas certinho? Sempre tem alguém que chega depois, então se chegar alguém depois pedindo as medidas, vocês podem ir recapitulando aí pro pessoal. Ou depois, né, que essa live ficar aí disponível para vocês, vocês podem rever quantas vezes quiser. Ah, e eu tirei uma tira aqui, ó, de viés. Então aqui eu fui aproveitando e emendando o viés, tá bom? Já tem até um vídeo aqui no Instagram onde eu ensino a fazer essa emenda aqui com o viés contínuo de tecido. E aí, gente, então, o que eu vou fazer aqui primeiro? Eu vou mostrar pra vocês a colocação do zíper. Então aqui na colocação do zíper a gente vai ter, ó, esse detalhe, que é o zíper, o zíper fica com um terminal. E aí, então, como que eu vou fazer para cortar o meu zíper? Sempre que a gente vai colocar o zíper que ele tenha terminais, a gente vai cortar o zíper um pouco menor do que a largura de onde a gente vai aplicar. Então, se a largura aqui, ó, da minha bolsinha tem 30, eu tenho que cortar o meu zíper pelo menos 3 centímetros menor, para que a gente tenha uma folga aqui na lateral para costurar. E igual aqui eu vou colocar o acabamento com o viés e não vai ficar camada ali de zíper pra gente costurar. Então vai ficar muito fácil de costurar a lateral. Então aqui, ó, 30. Eu cortei o meu zíper aqui, ó, 4 centímetros menor. Pode ser 3, pode ser 4. Eu preferi 4 porque ele ainda vai dar um espaço aqui bem legal. Então o meu zíper, como aqui tem, ó, 30, eu cortei ele com 26, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é passar o cursor. O meu zíper é um zíper número 6, então o meu cursor tem que ser um cursor número 6. E aqui, gente, ó, a parte V é a parte que entra no zíper. Então, zíper a metro. Quem não tiver o zíper a metro pode usar o zíper comum. Então, aqui você já vai estar com o seu cursor. Porém, você vai ter que cortar o seu zíper 3 centímetros, ó, passou, 3 centímetros ou 4, né, menor do que a largura. Então, ó, posicionado, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar os terminais, tá? Então, antes de fazer a etapa de colocar os terminais no zíper, é importante a gente passar
o cursor, tá bom? Então, vou mostrar aqui pra vocês como a gente vai fazer essa parte. Vamos virar aqui para a minha bancada. Pessoal que tá assistindo a aula, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre a peça, sobre as etapas aqui, manda no balãozinho que tem aqui embaixo, porque eu vou desativar agora os comentários. Então, para que vocês consigam ver bem o que eu tô fazendo. Quando eu for... Às vezes você vai estar na explicação e vai estar com dúvida. Então, aqui nesse balãozinho eu consigo ver as perguntas de vocês a qualquer momento durante a live. Então, aqui, ó, eu tenho meu zíper. Vou até posicionar um pouquinho mais próximo. Eu tenho meu zíper e eu tenho aqui, ó, os meus terminaizinhos. O que eu vou fazer então, ó? Aqui é a medida de 4. Eu vou dobrar ele ao meio. E vou fazer aqui uma dobra como se fosse um viés, ó. Fiz isso aqui, agora eu vou encaixar o meu zíper aqui dentro. Encaixei, olha só, já vou fazer o terminal. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou colocar o meu clips. Pode ser um alfinete, pode ser um clips. Vou colocar ele aqui pra segurar. Vou colocar aqui. Vou fazer isso dos dois lados. Então, ó, vou fazer isso aqui dos dois lados. E prendo com o meu clipezinho. Então, ó, é assim que a gente vai fazer o terminalzinho. Tá vendo? A gente precisa de pouco tecido pra fazer essa parte. Aí aqui na máquina eu vou costurar então bem aqui na beiradinha. Então é um ponto de pesponto. O que é um ponto de pesponto? É um ponto que vai ficar aparente. Então eu vou colocar aqui na largura do 3 na minha máquina ou 3,5. Pode colocar a largura mais bonita que vocês têm aí, a maior. Então, ó, eu costuro, ó, bem na beiradinha e vou fazer isso dos dois lados. Fiz isso aqui, ó, então já tá pronta essa parte. Vou cortar esses excessos de linha. É bem tranquilo. Até aqui alguma dúvida? Gente, é bem tranquilo. E sempre que vão fazer isso aqui, gente, não se esqueçam do cursor, tá? A escolha do meu zíper aqui foi toda baseada na estampa. Então, a partir da estampa, eu peguei o plástico, porque aqui tem tons bem fortes do pink, que vão aqui, ó, casar super bem com a bolinha. Por isso que eu também tô usando uma linha pink, e o Tiffany ia combinar com os tons mais azuis aqui. Por isso eu coloquei o zíper nessa cor para contrastar. Então, na hora que vocês forem fazer a bolsa de vocês, pensem também nos detalhes, pensem nas cores que vocês estão usando para deixar a peça de vocês mais alegre, mais vibrante e bonita, né? E aí, então, gente, feita essa parte aqui, quem já fez zíper dessa forma? Quem nunca fez, é a primeira vez que tá vendo aí um zíper com terminal, comenta aqui pra mim. Agora, então, eu vou pegar, ó, uma das faixas da parte externa e vou dobrar ao meio. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou dar um pique. Esse pique é para marcar o meio. Então, quando eu falo pique, é uma coisa bem pequenininha. Se você não tem segurança de dar o pique, você vai dobrar ao meio e vai marcar com um giz ou com uma caneta que vai apagar, tá? Eu tô marcando desse lado porque é nesse lado aqui que eu quero costurar o meu zíper, então essa parte do zíper. Já o zíper, eu também dobro ele ao meio, assim, tá vendo? Ó, ponta por ponta. Porém, eu não vou dar pique no meu zíper. Eu vou passar o giz. Porque o zíper, se você corta ele, ele vai desfiar. Então, para segurança que a sua peça
ao longo prazo ela não vá desfiando, por isso da gente não dar o piquezinho aqui, tá bom? E aí, gente, eu vou fazer o seguinte, ó. Marquei o meio do zíper, marquei o meio aqui. Então, eu vou colocar meio com meio, vou centralizar e vou colocar um clips aqui. Pode usar também, ó. Vou colocar um clips. Pode usar também os alfinetinhos. E aí aqui, ó, vai sobrar. Tá vendo? Tem que sobrar aqui esse espaço. E tem que sobrar a mesma medida dos dois lados. Então, ó. Vou vir aqui e vou alfinetar ou colocar clipezinho e tudo. Como eu vou costurar o zíper, eu vou trocar o meu pé calcador pro pé de zíper. Ó, então eu vou trocar aqui meu pezinho pro pezinho de zíper. Agora eu vou passar uma costura prendendo o zíper aqui. Bora pra nossa máquina, ó, e passar a costura. O ponto aqui, gente, o ideal é que ele seja menorzinho. Vou até diminuir o meu por 2,5. Ó, cheguei no meu cursor, tá vendo meu cursor aqui? O que eu tenho que fazer? Vou desativar os comentários. Deixa eu desativar os comentários aqui. Olha, eu cheguei aqui no cursor, eu deixo a minha agulha baixa, puxo o cursor pra trás, ó. E vou costurando. Então, eu sempre puxo o cursor pra não atrapalhar, porque na hora que o carrinho passa aqui, se ele bate no cursor, ele caminha, ele arrasta. Então, por isso eu deixo ele sempre distante. Costurei aqui, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o meu forro. Ó, então, meu tecido de forro tá aqui. E eu vou colocar frente com frente. Então, eu vou colocar a estampa do forro de frente com a estampa aqui do meu tecido principal. Então, eu vou fazer assim. O meu zíper vai ficar aqui no meio. Então, eu vou colocar os clipes e vou costurar novamente. Nesse caso aqui, eu não... Nossa, engasguei, gente, desculpa. Nesse caso aqui, eu vou costurar pelo lado do estruturador. No meu caso, o TNT. Eu vou parar aqui novamente. A minha agulha tá abaixo, vou levantar aqui pra você ver, ó. O cursor tá aqui, então eu vou arrastar ele um pouquinho pra trás. Ó, e ficou costurado assim. E aí, por que eu tomei o cuidado de costurar por esse lado? O que acontece? Muitas vezes a gente tá costurando pelo lado do nosso forro e você cortou a medida exata. Mas quando você costura, você percebe que o tecido tá ficando maior. Quem já passou por isso? De estar costurando e sente que o forro tá maior. Isso acontece porque na hora que você tá costurando, passando o seu pezinho aqui, o tecido vai esticando, porque o tecido ele tem elasticidade. Então ele vai esticando aqui. Por isso o ideal é a gente sempre costurar pelo lado que tem o estruturador, tá bom? Então, ó, eu apliquei aqui o zíper de um dos lados, tá? Eu vou pegar uma água, gente, porque vocês viram que eu dei até uma engasgada na hora da explicação. Fui falando sem parar, mas já vou voltar aqui. Pronto. Tomei minha aguinha aqui. Ó, feito esse lado, eu vou esticar bem aqui, tá? E vou prender pra a gente repetir a mesma coisa aqui do outro lado.
Por que que eu vou prender? Porque eu não quero que o meu forro suba e encoste ali. Quem chegou agora, já passei sim as medidas. E aí a medida ficou no início aí da aula. Então, não precisa se preocupar não que depois eu vou deixar essa aula disponível para vocês poderem fazer essa peça. Mas fique aí, porque tem dicas e dicas que você já pode ir anotando, tá? Fiz aqui, eu vou repetir a mesma coisa aqui do outro lado. Já marquei o meio aqui no meu zíper. Tá dando um pouquinho de claridade, mas é aqui essa parte branca. E vou pegar aqui de novo. Então, gente, observe a primeira coisa. O meu tecido, eu poderia usar ele de qualquer lado, mas eu decidi que eu quero a parte que tem, ó, esse detalhe aqui, vou chamar de arabesco, né, pro lado do zíper. Se você também estiver utilizando um tecido que ele tenha direção, o que é um tecido que tem direção? Vou pegar aqui pra vocês verem essa bolsinha linda que eu já ensinei pra vocês também. Essa bolsa aqui tá disponível aqui no Instagram a aula, que é a bolsa dos professores, né? Dia dos professores. E essa é uma estampa que tem direção. Então, olha só, essas corujinhas, elas estão todas pra cá. Então, se você tiver um tecido que tenha direção, observe bem na hora de colocar, para que não fique de cabeça para baixo. E também não fique um lado de um jeito e o outro lado de outro. Então, como eu quero que essa parte aqui, ó, fique no meu zíper, e essa parte aqui vai ficar no plástico, eu vou posicionar, vou fazer o pique, ó, aqui nessa parte também, que é a parte azul. Então, eu vou dar o pique ou marcar o meio. É muito importante vocês centralizarem tudo que precisa ficar ali no meio. Então, igual aqui, eu preciso que realmente sobre exatamente a mesma coisa dos dois lados. Então, para que o seu zíper não fique torto, a sua peça não fique torta, é por isso que a gente sempre vai marcar o meio. É muito importante a gente tomar esse cuidado para que depois a estética da sua bolsa fique bonita. Já bateu o olho naquela bolsa que você fala assim, nossa, perfeita. Tá nos detalhes, na hora da costura e na construção. Então, vamos perder um tempinho, vamos marcar o meio, porque eu dou aula aqui para as minhas alunas, eu sei que muitas, às vezes, vão afobada, vai de olho mesmo, não quer perder tempo marcando, mas às vezes depois você perde tempo desmanchando, né? Então, ó, marquei aqui e já centralizei com o clipezinho. E aí eu vou agora colocar mais clipezinhos aqui. E vou para a máquina de novo passar a costura. Então, vamos lá. Aqui eu tô costurando pelo lado do zíper. Não tem problema, porque é só uma costura de segurança, onde eu vou fixar o meu zíper no tecido. E aqui eu tô vendo bem onde tá meu cursor. Então, ó, cheguei aqui, abaixei a agulha, levantei, puxei pra trás. Arrematei aqui no final. Então, sempre que a gente inicia a costura, a gente faz o retrocesso, arremate. Sempre que a gente finaliza, a gente faz o retrocesso, arremate. Importante que o seu zíper fique aqui, ó, seguindo o tecido, tá? E agora a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai pegar o tecido de forro e nós vamos colocar, ó, frente com frente. Então, agora eu vou me guiar pelo forro. Eu vou colocar a frente do forro de frente com o forro, mas eu vou alinhar o tecido aqui na parte superior, ó. Eu vou costurar ele aqui, tá? No meu zíper. Então, coloco aqui. Vou colocar os meus clipes. E o forro, eu não marco meio. Por que que eu não marco meio no forro? Porque eu alinho o forro a lateral até a outra. O zíper que precisa ficar centralizado. E ele já está centralizado. Então, agora eu vou pelo outro lado, ó. Pelo lado do estruturador. E vou costurar aqui. Deixa eu ver onde está meu cursor. Meu cursor tá aqui no meio. Então, ó. Vou abaixar minha agulha, levantar aqui, puxar meu cursor pra trás. Vou tomar cuidado aqui com o meu forro, que ele tá dando
uma escorregadinha. E arrematei aqui no fim. Então, ó, já tá pronta a parte do nosso zíper. Aqui agora, o que eu vou fazer, ó? Eu estico bem. Vou passar meu dedo aqui porque eu estruturei em um TNT, então tá bem grosso. Se você estiver estruturando numa entretela, você vai sentir também que vai ficar bem grosso. E aí que agora, vou colocar meus clipezinhos puxando bem o forro pra baixo. O que nós vamos fazer aqui agora? Vou mostrar pra vocês na peça pronta. Agora nós vamos bater aqui, ó, uma costura de pesponto. Então aqui a gente vai vir e pespontar. Esse pesponto vai servir para prender o forro, para ele não ficar enganchando aqui no nosso zíper. Então, ó, eu vou trocar o pé calcador, eu tava com o pé calcador de zíper, eu vou trocar e colocar o de costura reta, porque vai me ajudar muito mais agora a costurar. Então, eu vou pespontar com a largura do ponto no 4 e aqui na minha agulha eu vou jogar ela para a direita. Então, eu vou pespontar aqui com meio pé de máquina. Se a sua agulha não chega para a lateral, o que você vai fazer? Você vai jogar o pezinho pro canto, tá? Então, ó, vou arrematar aqui e vou costurar. Então, eu me guio pelo tecido. Ó, então, eu fiz a minha costura aqui. Eu me guio pelo tecido, eu não me guio pelo zíper. Muitas pessoas acabam se guiando pelo zíper, mas se o seu zíper estiver torto, a sua costura sai torta. Então, guie pelo seu tecido. Então, eu vou repetir a mesma coisa aqui do outro lado. Vou pespontar os dois lados. Ó, então quase que encontrou aqui, ó. Quase que encontrou, mas na hora de cortar só tinha um pedacinho e aproveitei os pedacinhos que eu tinha, mas ia ficar lindo se encontrasse. Ó, então pespontei os dois. Até aqui, gente, fala pra mim. Muito fácil essa solução pra vocês aí, ó, aproveitarem material, né não? Olha aí, com poucos pedacinhos a gente vai chegar numa peça maravilhosa igual essa aqui. Então aqui, ó, eu vou tirar meus clipes. E vocês vão perceber que o forro tá 1 centímetro maior aqui embaixo. É realmente para ele sobrar, porque vai ajudar agora no nosso acabamento, no acabamento que a gente vai fazer aqui nessa parte. Mas antes da gente chegar nessa parte do acabamento, eu vou dar a diquinha pra quem fica me perguntando aí, ó, sobre as etiquetas. Quem aí sempre pergunta das etiquetas? Quando eu posso colocar minha etiqueta? Como colocar a etiqueta? Então, ó, eu coloquei essa aqui. Essa minha etiqueta, ela é 3x3. É a logo do meu antigo ateliê, que é a Flor do Campo. E eu coloquei bem centralizadinho. Então, como aqui na parte de baixo é plástico, eu optei por pôr na parte de tecido, né? Até para não ficar com nenhum tipo de costura. Se a sua etiqueta é uma etiqueta que você pode aplicar, igual nesse caso aqui, que é uma etiqueta perfurada, tá vendo? Essa etiqueta perfurada você pode costurar depois à mão ou até mesmo bater um rebite, né? Que é um tipo de acabamento que a gente prende a etiqueta ali. Tem alunas minhas que usam etiquetas de acrílico, então elas aplicam com cola, uma cola própria para colar a etiqueta. Então também dá para você finalizar a sua peça e depois ou colar ou aplicar manualmente esse modelinho perfurado aqui, ó. Tanto com uma costura à mão, tanto com um rebite, tá? Mas eu vou ensinar para quem, ó,
quer pôr aqui. E vocês têm a opção também de colocar essa aqui, que é a de cetim, não sei se vocês têm, que é a bandeirinha, etiqueta bandeirinha. Então, nesse caso, eu colocaria ela ou aqui, tá vendo? Ó, na hora de aplicar o viés, ou se você quiser, aplicaria aqui. Então, para quem quiser aplicar aqui, vai ser na hora que a gente for aqui costurar o plástico, eu mostro pra vocês. Vou pegar aqui a minha faixa, vou dobrar ela ao meio. Então, eu vou dobrar ao meio e vou riscar com giz, ó. Risquei com giz e vou descer aqui 1 centímetro. Deixa eu ver se é 1 centímetro mesmo que eu desci. Isso. Ó, eu desci aqui 1 centímetro. Então, com a própria fita métrica, ó, eu vou posicionar a fita e vou riscar aqui. Ó, fiz assim, tá vendo? Risquei. E aí, o que eu fiz? Eu peguei a minha etiqueta e peguei uma fita dupla face. Então, eu peguei um pedaço da fita dupla face aqui, cortei. Ó. E aí, aqui, ó, eu vou dar uma leve dobradinha só pra vincar o meio. E vou posicionar, ó. Colei ela aqui debaixo da linha e o vincozinho alinhado ao meio. Agora eu vou costurar. Como que eu vou costurar? Eu vou levantar o meu forro, porque eu não quero que pegue no forro. Vou colocar clipezinhos e vou costurar. Então, vou vir aqui pra máquina. Ó. Vou até desativar os comentários para vocês poderem ver. Eu vou começar pela parte de baixo da minha etiqueta e vou bem na beirada. Então, ó, eu vou abaixar minha agulha para começar. Vou costurar no ponto 2,5. Ó, cheguei no cantinho, abaixo a agulha, levanto, giro. Cheguei nessa parte aqui de novo, levanto, giro. Cheguei aqui, vou fazendo esse movimento. Opa, falhou um ponto ali. E cheguei aqui no final, paro no mesmo buraco, não arremato. Então, eu não arrematei em nenhum momento. Nem no início, nem no fim. Aqui deu uma falhadinha, pulou um ponto. Mas é a minha máquina que pulou o ponto. Então, aqui, ó, o que eu fiz? Olha que legal essa dica. Eu não arrematei, pra não ficar grosseiro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui atrás, ó. Essas duas linhas que estão aqui, eu vou puxar elas. E vão vir mais duas junto. Então, eu vou puxar essas duas linhas pra cá. Então, ó, as linhas que estavam aqui, elas entraram. Então, aqui agora, o que eu vou fazer? Pra não ter que arrematar e não ficar grosseiro, eu vou pegar as 4 linhas que estão aqui e vou dar um nozinho. Com isso, eu consigo dar um acabamento bem bonito pra minha etiqueta. Então, ó, vou vir aqui e vou dar nozinhos. Quantos nozinhos eu vou dar? Vou dar uns 3 ou 4, ó. Dou uma laçada. Dou outra laçada. Ó, 4 vezes. Vou pegar as outras duas aqui também. Então, assim você vai embutir a sua costura, não vai deixar um arremate aparecendo e vai ter um resultado bonito na costura da etiqueta. Corta o excesso e deixa aqui. Então, olha que legal. Agora, minha etiqueta tá aqui, ó. Vou colocar o dedinho pra vocês não verem onde que furou, falhou. Tá vendo? A gente não tem arremate. Eu coloquei o dedo aqui porque aqui falhou uma. Mas eu vou arrumar aqui. Só dar uma costurinha aqui pra ela não ficar feia assim, sem acabamento. Pronto. E aí eu puxo essa linha que tá atrás também.
depois eu arrumo aqui. Então, ficou assim. Então, eu sempre estico o forro pra não pegar costura no forro. Pronto? Vou ativar os comentários pra saber. Quem estava com dificuldade, então, em fazer a aplicação, saber quando aplicar a sua etiqueta aí, ó. Uma dica pra vocês. E ainda sem ficar com arremates expostos. Ó. Prontinho. Até aqui tranquilo? Até aqui alguma dúvida? Vamos agora, então, fazer a parte de baixo da nossa bolsa. Nós vamos aplicar o plástico. Então, vou mostrar pra vocês como aplicar o plástico para que ele fique embutido, tá bom? Gente, vocês estão vendo as peças aqui, né, do curso especialista em bolsas térmicas. Tem essas peças aqui e as outras que ainda vão entrar no curso. Então, falei pra vocês na semana passada sobre esse curso. Ele vai ficar aberto só até hoje para quem quiser entrar e participar do curso, ser aluna do curso especialista em bolsas térmicas. Então, ó, quem aí ainda tá pensando em entrar, só até hoje que vai ficar aberto. Vou pegar aqui meu plástico. O meu plástico, ele tem lado. Se o seu plástico for transparente, ele não vai ter lado. Mas o meu aqui, ele tem um lado onde as bolinhas são mais vivas e outro lado que é mais fosca. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui essa parte e vou colocar frente com frente aqui do meu plástico, tá? E eu arredondei aqui os cantos. Então, eu vim aqui, ó, peguei aqui esse rolinho de durex, posicionei aqui, risquei com uma caneta e cortei em cima da marcação da caneta. Então, você pode fazer a curvatura com o que você tem. Um pires, um durex, uma caneca, um rolo, um cone de linha. Eu optei pelo durex porque é maior e ia ficar uma abertura, uma circunferência maior aqui. Então, ó, eu já arredondei um. O outro eu não arredondei, mas vocês podem arredondar os dois, que eu vou te mostrar pra vocês uma dica para que vocês consigam costurar e ficar exatamente igual. Então, eu vou pegar aqui, ó, direito com direito, então, direito com direito. Vou colocar aqui frente com frente do meu plástico, porque ele tem estampa, ó. Vou alinhar aqui essa parte e a parte arredondada vai ficar para baixo. E eu vou, então, colocar clipezinhos. Vou voltar vocês de novo aqui pra máquina, ó. Então, eu vou colocar aqui, ó, clipezinhos. E agora é muito importante que vocês realmente usem o clipe, tá, gente? Por quê? Porque o alfinete, ele vai furar o plástico. Então, é interessante que você preserve o seu material e não coloque o alfinete para não furar. Então, os clipes, eles servem bastante nesse momento aqui. Eu vou tirar o meu pezinho. Se você não tem como utilizar, eu vou dar uma dica pra vocês. Eu vou tirar o meu pezinho, vou colocar o pezinho de plástico, que é o pezinho de teflon, tá? E vou voltar minha agulha para a posição de costura de um pé de máquina reta. Vou deixar meu ponto aqui. Vou deixar meu ponto no 3, tá? Não vou deixar o ponto muito pequeno, porque um ponto pequeno, se você ainda é iniciante, você vai costurar o plástico, ele vai ficar muito junto e isso pode rasgar o seu material. Então, se você é iniciante, na hora de aplicar aqui o plástico, pode colocar um ponto largo, tá? Se você só tem esse pezinho, o que você vai fazer? Você vai pegar um hidratante de corpo, um olhinho que você passa no seu corpo mesmo. Um hidratante, aquele Monange, Natura, o que você tem. Vai pegar um pouquinho com o seu dedo e vai passar aqui. Por quê? O pezinho de metal, quando ele entra em contato com qualquer material sintético e plástico, ele gera um atrito. Então, o seu pezinho, ele não desliza. Por isso que eu falei. Pode colocar até um ponto mais largo. Porque com um ponto mais largo, mesmo que você tenha esse atrito, vai ficar ali, não vai ficar tão grande, tão pequeno a ponto de rasgar o seu material. Já o pé de plástico, o que acontece? Por ele ser o mesmo material, ele desliza super bem. Então, colocando um produto que ajuda, igual o hidratante, ele vai te ajudar ali a deslizar no material. Então, ó, já posicionei, vou costurar aqui com um pé de máquina. Então, posicionei aqui, arremato, ó, e vou costurando. Então, esse meu pezinho, ele já vai costurar melhor.
Então, ó, costurei aqui. O que eu vou fazer aqui agora, ó? Eu vou jogar ele aqui pra baixo. Então, observem só. Eu costurei frente com frente e agora eu vou jogar. Olha como é que ele já vai ficar. E aí, aqui agora, então, eu vou jogar toda essa costura pra trás e vou passar o meu dedo pra vincar. Como o material plástico, ele é um pouquinho rígido, se precisar, vocês podem pegar a tesoura e passar o cabo da tesoura assim, ó, pra ajudar. Vai ficar assim. Agora, a gente vai colocar o plástico do outro lado. Então, vamos lá de novo. Vou pôr frente com frente. Colocar os clipezinhos. E vou costurar. Se você tiver dificuldade para costurar no plástico, você pode costurar por esse lado aqui, ó, que é o lado do estruturador, porque o seu pezinho não vai agarrar. Então, outra dica é costure pelo lado do seu estruturador. Então, ó, tá vendo? Se eu costuro pelo TNT, eu não tenho dificuldade. Então, se você tá com dificuldade mesmo com o pezinho passando um hidratante, vai pelo lado do seu estruturador ou do seu tecido, do seu material, que não é plástico. Então, costura bem tranquilo também. Ó. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Vou dobrar ele aqui. Ó. Agora, o que a gente vai fazer? Uma coisa bem legal que vocês devem sempre ter no ateliê de vocês é fita dupla face. Essa fita aqui que a gente usa para papelaria. Eu usava muito essa fita aqui para fazer, principalmente nos aniversários do meu filho. Lá em casa a gente mesmo que faz, decora. Então, fita dupla face ajuda a grudar muita coisa. E na costura não é diferente. Então, o ideal que que eu utilizo aqui é a fita mais fina, pode ser de 75 milímetros ou igual a minha, que é de 1 centímetro. E aí, o que eu vou fazer, ó? Eu vou colocar a fita aqui, nessa parte onde tá a margem da minha costura, tá vendo? Então, eu vou tirar um pedaço da fita no comprimento aqui e vou mostrar pra vocês como vocês vão grudar. Então, essa aqui, ó, é a dica pulo do gato para vocês conseguirem fazer sem sofrimento essa parte aqui, tá? Então, ó, aqui tá minha margem de costura e ela vai ficar grudada bem em cima do plástico. Então, eu vou pegar minha fita dupla face, vou esticar ela aqui mais ou menos do tamanho e vou cortar. Vou colocar ela aqui na máquina só para vocês verem, ó. Eu vou colocar ela da costura para baixo. Então, a minha costura tá aqui, ó. Eu vou colocar da costura para baixo. Não quero que ela apareça lá do outro lado. Então, ó, a costura ficou aqui e a fita até grudou um pouquinho aqui no TNT. Então, isso já ajuda. Como TNT também é papel. Então, ó, ela não vai aparecer aqui desse lado, tá? Não pode aparecer. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou tirar a película da fita. Ó, tirei a película. Vou pegar aqui agora o meu forro. Como o forro tava sobrando 1 centímetro, eu vou fazer uma dobra aqui, ó, que vai dar a margem de costura, tá vendo? Então, eu vou fazer essa dobra. Vou esticar o meu forro aqui, ó. E ele vai encostar com essa dobra de 1 centímetro aqui, ó, na minha fita. Também já vai dar uma grudadinha aqui. Então, eu vou fazendo isso. Vou estico ele bem. E vou colocando ele aqui. Olha aí o pulo do gato para vocês fazerem isso aqui sem sofrimento.
Pode fazer com calma, pode ajeitar bem. Ó, e já fica dobradinho. E aqui, ó, o forro, ele tem que vir bem em ciminha dessa parte aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou passar uma costura aqui, bem na beirada de pesponto. Então, com meio pé de máquina, eu vou pespontar, quer colocar na largura no 4. Então, eu vou pespontar bem aqui na beiradinha, tá? Ó. E aí não preciso nem colocar alfinete. Ó, cheguei aqui no final, arrematei. Então, gente, o que eu acabei de fazer foi essa parte aqui, ó. E deixei o acabamento interno, ó, também bonitinho, costurado. E não dá pra ver a fita, tá vendo? Fica bem legal, bem bonito. E prático, né? Vê se não dá uma praticidade. Me fala aí quem agora não vai ficar sem uma fita dupla face aí pra auxiliar na hora. Então, ó, ficou assim, ó. Tá vendo? Não pode aparecer a fita. E eu dobrei ele bem rente, né? A dobra ficou bem rente aqui. Não aparece o tecido aqui, mas ele ficou bem rente. E fiz um pesponto com meio pé, tá? Comentam aí pra mim se é ou não é uma mão na roda essa fitinha dupla face. Agora eu vou repetir a mesma coisa grudando aqui, tá? Então eu vou vir aqui, vou vincar bem. Por isso que é bom a gente vincar aqui com o auxílio até do cabo da tesoura, porque o plástico é duro. Então, como o plástico é duro, é difícil a gente conseguir que ele fique vincadinho. Eu vou grudar aqui e vou mostrar pra vocês como que tem que ficar de distância da costura. Ó, eu coloco a fita e a costura tá aqui, tá vendo? Então, ó, a costura tá bem do lado da fita. E aí eu vou fazer a mesma coisa, eu vou destacar aqui a parte que protege. E vou fazer a dobrinha com o meu forro aqui, com a parte que ficou sobrando. Ó. Então, ó, parece que até já tá fixa, tá vendo? Então, o meu tricoline do forro, ele vem encostando bem no sombreado da parte de baixo e eu costuro pelo lado externo, tá, gente? O pesponto a gente sempre faz virado pra parte externa aí da sua peça. Então, ó. Arremato e vou prendendo aqui. Opa! Dormi no ponto, né? Voltei aqui pra me arrumar minha costura. Ó. Então, fixado os dois lados. Uma coisa que eu quero falar com vocês é que é super importante vocês seguirem a margem de costura de um pé, onde é um pé, em toda a parte da bolsa de vocês. Porque agora, na hora que a gente for fechar ela, é importante que as faixas se encaixem. Então, como eu sempre falo, uma das etapas que é mais importante na confecção da peça é primeiro o corte. Então, se o corte foi feito bem, né, na medida exata, bem feita, você sabe que as medidas depois que você costurar vão se encontrar. E a mesma coisa serve para o pé de máquina. Se você seguiu o pé de máquina, tô olhando aqui para baixo que eu tô desmanchando onde eu costurei torto, tá? Também fui distrair ali, meu pé de máquina, meu meio pé tava virando um pé. E aí é importante a gente seguir, porque agora vocês vão ver que a gente tem que ter tudo, ó. Já consertei aqui.
Ó, agora tem que bater aqui bonitinho, tá vendo? Então, ó, pra que se encontre bonitinho aqui, as duas laterais, você não fique vendo o tecido de um no plástico do outro, é importante que vocês cortem da mesma medida as duas faixas e costurem com a mesma margem, tá? Então, agora o que a gente vai fazer aqui, ó? Nós vamos alinhar as faixas. Então, eu vou alinhar as faixas aqui, ó, em cima e embaixo. Vou colocar um clips. Ó, tá vendo? Alinhei aqui e vou alinhar do outro lado. Ah, Ju, tenho aqui e sequer imaginava que eu podia usar na costura, tá vendo? Pode usar sim, pra te auxiliar aí, principalmente em costuras assim, onde você precisa, talvez fazer uma dobra, alguma coisa, não tem como você se sentir tão segura. Eu faço em alças também, tá? Pra fazer algumas alças, ajuda bastante. Aqui agora, ó, um lado tá arredondado, tá? Então eu vou costurar pelo lado arredondado e o outro tá aqui sobrando. Então eu vou colocar clipezinhos em tudo. E vou costurar aqui agora, gente, com meio pé de máquina. Não vai ser com um pé de máquina, tá? Vai ser com meio pé. Então agora a costura é pra fechar, é com meio pé, tá bom? Ó, vocês vão entender por quê. Vou costurar com meio pé de máquina. No 2,5. Vou no 2,5 aqui no meu, mas se você for costurar o plástico, aí na sua casa, ó. Pode ir com uma largura maior. Até colocar o 3 aqui, porque... Então, ó. Costurando o plástico. Então, aqui onde tem a curva, eu vou seguir a curva da parte superior. Ó, eu vou tracionando a minha mão aqui atrás para me ajudar a puxar o plástico. Ajudando a minha máquina, mesmo com o pezinho de teflon, tá vendo? Cheguei aqui no fim, ó. Arremato. Então, ó, eu costurei com meio pé tudo. Fiz aqui a curvinha. Aonde tem esse excesso de plástico agora, ó, eu vou vir aqui me guiando pela mesma curvinha e tirando o excesso, tá vendo? Então, eu gosto de ensinar assim porque muitas pessoas têm dificuldade de fazer costuras curvas e principalmente na hora de colocar curva com curva, se você não conseguiu alinhar bem, vai ficar batendo errado, vai ficar esquisito. Então, se uma pelo menos tiver um pouco, uma tiver curva e a outra tiver retangular, vai ficar mais fácil. Agora eu vou cortar esses excessos que tá sobrando, tá vendo? Ó, tem um excesso de forro saindo aqui. Não vou tirar nada da minha margem de costura, tá? Eu vou tirar o excesso do forro. E no plástico aqui é onde ele tá um pouquinho sobrando também. Ó, tirei só o excesso do forro. Aqui é a mesma coisa, tá vendo? Ó? Igual eu falei pra vocês. Dá uma leve esticada, mas estica muito mais se você costura pelo lado do forro. Pronto. Então, ó, até aqui quase pronta. E agora eu vou falar com vocês daquele que vocês não gostam de que seja pronunciado. Muitas de vocês não gostam que esse seja pronunciado, que é o viés. Quem aqui gosta do viés e quem aqui não gosta de usar viés, ou quem ainda nem sabe o que é viés, comenta aqui pra mim. Gosto, odeio, nem sei o que é. Ó, estou aqui com uma tira de viés feita do próprio tecido. E tem sim como fazer viés do próprio tecido. Já tem até um videozinho onde eu ensinei a fazer um tutorialzinho como eu faço viés contínuo.
E aí eu optei por fazer do mesmo viés, ó, da mesma estampa, porque eu fui aproveitando. Então, gente, ó, eu fui cortando pedacinhos por pedacinhos e emendei. Então, a gente tem que emendar o viés de uma forma que ele fique enviesado. Aqui tem o viés pronto, então quem quiser pode aplicar da mesma forma que eu vou aplicar aqui o viés pronto, tá? Mas é uma peça que ela é, vamos dizer assim, desafiadora para vocês, porque além de ter o plástico, né, zíper, tem o viés. E olha que legal, a gente fez aqui, você vê que esse terminal aqui, ele auxilia na hora de fechar, não dando camada. Então, ó, não deu camada nenhuma e você consegue costurar tranquilamente. Isso aqui poupa a sua máquina, porque muita gente tem medo de costurar o zíper justamente com medo de quebrar a agulha. Então, eu vou pegar aqui meu viés e vou costurar agora aqui com o meu pezinho. Pode ser qualquer pezinho, pode ser o de teflon, pode ser o de metal. E por que a gente costurou com meio pé aqui? Porque agora a gente vai ter que esconder essa costura, tá? Então, eu vou pegar aqui o meu viés, vou colocar frente com frente, vou começar por esse lado, vou colocar aqui frente com frente, bem alinhadinho aqui, tá vendo? Vou deixar aqui em cima, ó, uma sobra, olha por esse lado aqui, tá vendo, ó? De mais ou menos um dedo. E vou deixar ele dobrado assim, ó. Mas eu vou costurar por esse. Então, eu já vou começar aqui com essa dobrinha, pra fazer acabamento. Vou colocar meu clipezinho aqui pra segurar. Então, meu viés, ele tá todo aberto. Se você for usar esse viés aqui, você vai fazer a mesma coisa. Você vai abrir ele, tá? E vai dobrar ele lá do outro lado assim, tá bom? Então, eu vou vir aqui e vou costurar agora com um pé de máquina. Então, vou posicionar aqui. Vou desativar os comentários. Ó. Gente, falei dessa etiquetinha aqui, esqueci de dar a dica. Se você quiser colocar ela, o momento de colocar é aqui, tá? Agora, antes de pôr o viés. Se você quisesse colocar ela aqui, o momento seria antes da gente... a gente ia costurar primeiro ela aqui e depois o plástico. Então, primeiro vem a etiquetinha. Ó, vou costurar com o pé. O meu tecido tem que ficar bem alinhadinho aqui. Na curva, é só encaixar o viés fazendo a curva, tá? Ó. E aí eu vou com calma. Quem quiser pode colocar clipezinho para segurar o viés. Mas eu vou com a mão mesmo, que fica mais tranquilo pra mim. Sempre costurando com a mesma margem de um pé de máquina. Aqui, ó, vou abrir no viés. Chegando aqui no final, ó, eu já vou deixar aquela sobrinha que eu preciso. Então, eu já vou deixar uma sobrinha aqui e já vou deitar ela aqui também. E tá aplicado desse lado. Então, ó, ficou aplicado assim, meu viés. E aqui, ó, como eu costurei com um pé, eu escondi já a costura que eu tinha feito aqui, tá vendo, ó? Então, agora eu vou jogar meu viés todo pra lá. Então, é importante você verificar se a sua costura ficou escondida. Se você tivesse colocado a sua etiquetinha, ela já estaria aqui, ó, tá? Aplicada aqui nessa lateral. Olha que maravigold que tá ficando essa peça aqui. Ó, eu nem vi, ó, ficou bem centralizadinho na estampa. Olha que lindo que ficou.
Agora nós vamos rebater. Então aqui, ó, já deu acabamento, tá vendo? Aquela tirinha que a gente deixou aqui. Agora nós vamos rebater. Agora é o detalhe para quem não gosta de fazer o acabamento com viés. Nesse detalhe aqui que vocês têm que prestar atenção, que tá a diferença entre um viés que fica muito bem aplicado com acabamento bonito de um viés que não fica. Por exemplo, a primeira dica. Você é iniciante, você acha que ainda tá costurando torto, você acha que quando você aplica o seu viés, essa costura não fica bonita? Primeira dica que eu dou pra vocês. Sempre usem a linha no tom mais próximo do seu tecido, mais próximo do seu viés. Porque com a linha bem no tom, por exemplo, um exemplo assim que não tem como vocês errarem. Tecido preto, vou usar o quê? Linha preta. Eu não vou usar linha rosa, vermelha, amarela no tecido preto, porque é muito contrastante. Isso serve também para tecidos que têm cores, mas que tem cores onde você pode ter graduações. Por exemplo, eu tenho um tecido rosa, mas eu tenho rosa pink, rosa bebê, rosa salmão. Então eu vou tentar pegar a linha mais aproximada no tom do meu tecido, né? E aí aqui o que eu fiz, ó? Eu costurei com branco. Então ficou bem clarinho, não sei se vocês vão conseguir ver. Mas ó, ficou bem na beiradinha. Então o intuito é que a costura fique bem na beiradinha. E não tá aparecendo no meu plástico costura. O que acontece é que muitas vezes o pessoal que tá começando, né, as pessoas que estão começando a costura, e algumas das minhas alunas do curso presencial também, eu já vi algumas costurando plástico, fazem uma margem de costura muito grande, né, além daquela margem que a gente precisa de um pé de máquina, faz um pouquinho maior, e na hora que desvira a costura tá aparecendo aqui. E quando elas vão rebater, elas rebatem o viés puxando ele demais. E aí quando ela rebate desse lado, ela vira, a costura apareceu toda aqui. Então eu vou ensinar vocês agora como aplicar o viés de uma forma que você não fique com esse, vou dizer assim, com esse defeito da costura aparecendo. Então aqui, se você tiver com o viés pronto, ele já vai ter a dobrinha aqui. No meu caso, eu vou fazer uma dobrinha e vou dobrar ele aqui de novo. Vou mostrar pra vocês. Vou passar a medida do viés que eu fiz aqui, tá? Pra vocês saberem qual foi a medida do viés que eu utilizei. Então, ó, eu fiz uma dobrinha e dobrei de novo, tá? Depois eu ajeito bem ali na minha bancada. Então, eu vou fazer assim. Nervoso de ver esse viés assim. Ó, clipei. Então, o que eu fiz? Eu fiz a dobra. Essa dobrinha que eu fizer, ela tem que bater em cima da costura. Tá vendo? Ó, ela tá camuflando a costura. A minha costura tá bem aqui embaixo, ó. Então, ela tem que bater em cima da última costura que eu fiz. Essa costura que eu fiz aqui, ó. Essa costura que eu acabei de fazer, esse viés tem que dobrar e encontrar na dobra em cima dessa costura. Não pode passar, tem que ficar em cima. E é sempre em cima que você vai costurar aqui e a costura vai pegar aqui do outro lado do seu viés. Entendeu? Então é assim, se você estica muito, você costura o seu viés aqui, a costura não sai aqui, ela sai aqui. Entenderam? Então o que eu vou fazer? Eu vou dobrar aqui só um pouquinho, tá? O restante eu vou indo dobrando na mão, só pra vocês verem. Ó, então eu fui dobrando aqui, quem tiver o clipezinho pode utilizar. E vou encaixando ele bem em cima da costura. A costura não pode ficar aparecendo, nem sobrando. Então, eu vou colocar aqui na máquina e vou costurar. Eu vou costurar bem em cima aqui, bem rentezinho na beiradinha. Vou colocar aqui pra vocês observarem. O ponto pode ser o ponto 4, pode ser o ponto que vocês utilizarem aí pra pespontar. Vou desativar aqui os comentários. Vou até ajustar bem a câmera aqui para vocês poderem ver, ó. Arremato. E vou bem com calma. Então, ó, eu vou tirando o clipezinho e vou segurando com a minha mão aqui meu tecido.
Com o outro viés é a mesma coisa. Então, ó, tô observando se ele tá em cima da costura. E foi importante a gente fazer aquela costurinha com meio pé, porque vai ajudar a gente agora a não ter muita camada. Ó, chegando aqui na curva, é só vocês encaixarem bem e ir fechando a curva. Se precisar de auxílio, pega o desmanchadorzinho de costura, ó, e vai segurando o tecidinho aqui. Ó. E vou bater nele aqui, ó. Com calma. Viés é treino. Pra quem tem medo de aplicar o viés, gente, isso aqui é prática, é treino. Vai com calma que vai dando certo, ó. Cheguei aqui no final, vou dobrar essa beiradinha também, ó. Fazer acabamento aqui na parte superior. Tirar essas linhas aqui. E finalizando, ó, cheguei aqui no final e costurei. Ó, então foi feita a costura aqui e não pegou nada aqui atrás, tá vendo? E olha que charme que ficou esse cursorzinho aqui de coração. E aí, gente, finalizada a aplicação do viés. Olha como é que fica lindo quando a gente aplica o viés de tecido. E ó, como eu falei pra vocês, eu fui pegando pedacinhos desse tecido que eu já tinha e eu uni. Então, ó, um retalho de caixinha de leite. Então, às vezes, o que acontece? A gente tem tecidos, a gente faz uma bolsa, a gente faz uma peça grande, vai sobrando pedaços. E a gente pode aproveitar. Então, ó, ficou de tamanhos diferentes, né? Essa aqui foi 25 centímetros que eu usei. Essa aqui foi 30. E, gente, essa peça é super legal, porque é uma peça, principalmente para quem vende, onde você pode dar várias utilidades para o seu cliente. E vocês aí que eu sei que fazem para presentear, como eu atualmente estou fazendo para presentear, essa peça aqui, por ela ter essa parte plástica, ela tem várias funções. Eu vou falar para vocês uma das funções que eu pensei e vocês podem comentar aí para mim o que vocês acharam. Que dá para usar essa peça. E comenta aqui para mim também quem gostou e quem vai fazer essa lindeza aqui, ó. Fica um charme. Eu pensei, primeira coisa, essa bolsinha aqui, ela fica ótima para guardar pincel de maquiagem e até cosméticos. Então, ó, eu tenho a minha irmã e as minhas primas que usam muita maquiagem, muita mesmo. Elas têm coleção de pincel, elas têm coleção aí de rímel, batom. Ó, dá pra colocar todos aqui e como é transparente, a pessoa pode ver os batons, pode ver ali os seus cosméticos e fica super legal. Ela é ótima também para viagens. Então, ó, você quer colocar como organizador. Gente, organizador
Aí, ó, de lingerie. A gente pode colocar calcinhas, pode colocar biquíni. Então, olha que legal para quem quer colocar, até organizar dentro do guarda-roupa, né? A gente pode organizar aí para colocar os biquínis, porque com esse visor a gente consegue ver bem. E por ela ser assim, ó, ela não ocupa muito espaço. E também dá para colocar esmaltes. A gente pode colocar todos os esmaltes aqui. E até mesmo porta-máscaras, bem legal, né, gente? Fazendo um pouquinho menor, nesse modelo aqui a gente consegue fazer um porta-máscaras bem bonito, aproveitando bem o plástico, os tecidos e pedacinhos de zíper que vocês têm aí. E aí, ó, em versão maior, tá? Tem algumas pessoas que fazem essas bolsinhas assim também, né, nesse estilo com visor, pra colocar remédios. Gente, dá pra usar uma infinidade de coisas. Então é uma bolsa que você aproveita, né, com o restinho de material que você tem, e você pode usar para você mesmo, você pode presentear e você pode vender com vários tipos aí de função. Até essa semana uma pessoa me mandou mensagem perguntando se eu fazia uma bolsinha para ela colocar lápis e caneta com o visor plástico. Aí, ó, é uma ótima também para quem gosta bem de organizar, né, material escolar. Então é uma ótima opção, né, até para uma professora, para colocar tudo. Olha que legal, gente. E ficou super bonita. E eu agora, ó, peguei um tecido que tava parado ali, ó. Já tinha esse tecido aqui, gente, tava parado há muito tempo ali. E eu dei uma finalidade, tá vendo, ó? Para um tecido que tava parado, um restinho de plástico. E ficou sensacional. E agora eu posso dar essa pecinha aqui, ó, de presente de aniversário, de Natal, para uma pessoa que vai viajar, para uma pessoa que eu sei que gosta muito de usar maquiagem. E fica super legal. E aí, vocês gostaram? Pessoal, amor, maravilhosa. Quem vai fazer? Quero saber quem vai fazer. Vou assistir de novo para pegar as dicas. Falando nas medidas, o viés, gente, eu cortei a largura do viés com 3,5 centímetros. 3,5 fica bom. Se você quiser ter um pouquinho mais de segurança, você pode cortar com 4 centímetros, tá? A tirinha do viés. Mas a largura do viés convencional, essa largura é 3,5. O comprimento até sobrou um pouquinho porque eu fui colocando aqui. Mas o comprimento dessa aqui, eu vou até medir pra vocês. Dessa que eu passei a medida pra vocês, tá? Vou repetir a medida da pequenininha, porque eu não sei se... Ó, aqui vocês podem tirar 75 centímetros de comprimento e a largura de 3,5. A pequenininha eu usei aqui, ó, 25 por 14. Aqui na parte estampada eu usei 9 por 25 e no forrinho eu usei 10 por 25, tá? O zíper eu cortei 4 centímetros menor aqui, então eu cortei com 21. E o viés, se eu não me engano, tá? Eu medi, mas eu vou medir de novo, eu fiz com 60 centímetros. Vou até conferir aqui. Mas eu acho que é isso mesmo, 60 centímetros por 3,5. Ó, pode tirar 65, que eu não sei se eu... Ó, 65. Bom sobrar do que faltar, porque a gente precisa aqui também da beiradinha. Então, ó, sensacional. A aula vai ficar salva, vai ficar gravada sim, porque eu sei que vocês vão fazer bastante dessa peça. E eu quero realmente que vocês vão aproveitando todos os materiais que vocês têm aí, tá? Porque, gente... artesã não pode passar numa lojinha de tecido que já quer carregar um material. E às vezes a gente tem muita coisa parada e a gente não sabe como dar um fim. Então, ó, a dica pra vocês dar um fim aí nesses materiais e criar peças, tá? Adorei, nunca costurei nada na vida, comprei uma máquina de costura, quero tentar. Não sei o que é um pé de máquina e meio pé. Beijos. Marinês, acho que é Marinês. Ó, melhor coisa que você fez foi comprar uma máquina. Aqui já tem algumas aulas onde eu ensino o que é um pé, o que é meio pé de máquina. Mas você vai ter a sapatilha da sua máquina e sempre que a agulha estiver centralizada, ela vai estar costurada com um pé. Sempre que você jogar pra lateral, você vai estar costurando com meio pé de máquina, tá? Mas, ó, o importante é que você realmente pratique. Coloca a sua máquina aí pra funcionar. Vou desativar aqui. Vou pedir pra vocês tirarem um print e marcarem. Quem fizer, marca também sua bolsinha. Vou deixar aqui assim, ó.
Quem tirar um print pode marcar pra mim saber se você gostou da aula. Quem fizer, marca que eu quero ver de vocês também. E me manda aí quem tirou o print que eu quero ver. E aí, gente, como eu falei, né, aqui no início da aula, essas bolsas aqui, ó, a lancheira Candy, a lancheira Big, essa aqui que é uma das peças aulas bônus, que é o jogo americano, são umas das peças do curso especialista em bolsas térmicas, que está com inscrições abertas só até hoje, até meia-noite. Então, quem quer se tornar aluna para aprender a fazer bolsas térmicas, mas esse curso é importante que você já tenha domínio de máquina, já saiba um pouco de costura, porque não é um curso introdutório. Meu curso introdutório é o Aprendiz de Bolsa, onde eu ensino do zero as minhas alunas a mexer na máquina, a costurar, o que é um pé de máquina, o que é meio pé de máquina, tá? Então, ó, são bolsas mais elaboradas, com materiais diferentes para peças térmicas, eu ensino tudo lá. Então, para quem está interessado ainda em cima do muro, só até hoje que vai estar abertas as inscrições para esse curso. Quem quiser entrar, o link tá na bio do meu Instagram, então assim que terminar a aula você pode ir lá clicar. E o curso ele tá com valor promocional de lançamento. Então tem, além dessas peças, tem outras peças lá. Tem uma peça que eu ensinei na última aula, que é uma bolsa porta-garrafa térmica. Tem várias técnicas e o curso está sensacional e ele está com super desconto. Ele está de 12 vezes de R$19,19 reais. Então, para quem ainda quer participar, ainda dá tempo até hoje, tá bom? Qualquer dúvida que alguém tiver sobre o curso, pode me mandar no direct, que eu vou responder vocês. Gente, alguma dúvida sobre a peça que a gente fez hoje? Se tiver alguma dúvida, manda aqui pra mim. Quem perdeu a aula vai ficar salva, tá, gente? Eu vou deixar essa aula salva pra vocês. E depois que a aula estiver salva, comenta lá na aula, né? O que vocês mais gostaram, quais foram os melhores aprendizados dessa aula pra vocês, tá? Assim que eu finalizar, eu já vou fazer aqui o compartilhamento da aula. Vou esperar alguns minutinhos pra ver se ninguém tem nenhuma dúvida. Se não tiver, vou deixar vocês curtirem o finalzinho do feriado de vocês aí. Demora um pouquinho pro Instagram ir mandando aí. São esses dois tamanhos aqui que a gente fez, tá? Bom, se ninguém tem dúvidas a respeito da aula, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado das peças que a gente fez hoje, tá? Façam bastante e quero ver vocês fazendo. A gente sempre tem o nosso encontro marcado aqui, toda terça-feira, às 19h30, eu ia falar às 17, gente, às 19h30, com aula, onde eu vou ensinar vocês a costurar, a fazer bastante coisa, tá bom? Então, ó, venham pra nossa aula pra vocês não perder nada, toda terça. Beijo, boa noite!